never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do 7º ano. Boa tarde a todos. A aula, de hoje, na segunda-feira, para quem ficou em casa, nós falamos a respeito do sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Então vamos lá, gostaria que vocês abrissem os livros na página 225, onde nós temos aí sujeito indeterminado. Dentro da sala nós trabalhamos a questão da tirinha de coxinha. Então vamos lá, me acompanhe na tirinha, por favor. Nós temos aí em sala de aula, a professora Norma e Coxinha, e eles estão em um diálogo. Nós temos 3 quadros. O primeiro quadro fala: Coxinha, você não pode falar desse modo. É errado dizer praca, peixe e pescar. Aí Coxinha responde à professora: por que, professora Norma? Segundo quadrinho: porque podem vê-lo com preconceito. A senhora tem preconceito? Terceiro quadrinho: claro que não, Coxinha. Só que você é pobre e fala tudo errado, parece que é um índio. Então nós discutimos dentro da sala essas 3 questões que abordam, a questão da fala de Coxinha, que a professora aponta, sua fala. Primeira questão: no primeiro quadrinho, a professora condena a forma de falar do aluno. Discuta com seus colegas e o professor esse posicionamento. Ela está certa? Então, muito foi falado dentro de sala sobre a questão, muito do ponto de vista de cada um. Alguns acham que a forma, como a professora Norma abordou dentro do primeiro quadrinho não foi preconceituosa, mas que logo depois ela mostrou-se preconceituosa. Então, dentro da gramática da língua portuguesa, não existe certo e errado. Essa dicotomia ela tem que ser barrada entre certo e errado. Então, dentro da língua, nós temos as regras gramaticais e as expressões, regionais, de acordo com a fala, o posicionamento de cada um. Então, dentro da comunicação, não existe certo e errado. Tudo bem? 2. No último quadrinho, a professora afirma que não tem preconceito. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ela tem preconceito contra o modo de falar do aluno, sua classe social e as línguas indígenas. Então ela fala, que ele é pobre e que ele vai ser taxado por falar errado, parece com um índio falando. Então ela foi preconceituosa sim ao compará-lo, com os indígenas e que ele fala errado, por ser pobre. 3. Nesse contexto, é possível determinar qual o sujeito da forma verbal podem? Então, dentro do segundo quadrinho diz o seguinte: porque podem vê-lo com preconceito. Então, dentro desta oração, nós não podemos encontrar o sujeito porque ele é indeterminado. Podem, no caso, a forma verbal podem, no caso eu posso flexionar a eles. Mas mesmo assim, dentro da relação, eu não consigo identificar o sujeito, por isso que é sujeito indeterminado. Como não é possível determinar o sujeito da forma verbal podem, temos aqui um caso de sujeito indeterminado. Tudo bem? Aí nós temos, muitas vezes, proferimos enunciados que o sujeito não pode ser determinado, como em porquê podem vê-lo com preconceito, certo? A indeterminação do sujeito pode acontecer por várias razões. Vamos lá. Uma delas, a que ocorre na tirinha, se deve ao fato de a professora não querer identificar as pessoas que olhariam a fala do menino de maneira preconceituosa, inclusive ela. Outra razão, certamente a mais comum, ocorre quando não sabemos realmente quem é o ser
a quem o sujeito da oração se refere. Ou seja, o ser de quem se fala é desconhecido, por exemplo. Então, nós temos duas abordagens para que encontre, né, o sujeito indeterminado. Quando você se coloca, mas não quer revelar a identidade, ou quando você realmente não conhece, né, não sabe quem é o sujeito que praticou a ação verbal, certo? Nós temos aí um quadro na página 225, nós temos 3 exemplos aí muito comuns. Bateram na porta ontem de madrugada. Esse aqui não dá para você saber, porque bateram na porta ontem de madrugada, poderia ser um vizinho, poderia ser um bandido. Então, não dá para identificar o sujeito desta oração. Então, o sujeito é indeterminado. Chamaram você na secretaria da escola. Ou sabem e não querem falar quem chamou. Então, nós sabemos, né, que essa flexão verbal na terceira pessoa do plural, nós não podemos identificar o sujeito. Por isso, o sujeito indeterminado. Roubaram o meu carro. Muitas das vezes você até sabe quem é, mas recusa, né, identificar o sujeito. E outras vezes você realmente não sabe quem é o sujeito que praticou a ação. Então, uma dica, escrevam aí para vocês ficarem cientes, né, e conseguirem identificar um sujeito indeterminado dentro de uma oração. Vamos lá, escrevam aí. A indeterminação, ela pode apresentar-se de 2 formas. 2 pontos. Escreveram? A indeterminação pode se apresentar de 2 formas. 2 pontos. Primeira, verbos na terceira pessoa do plural. Todos os verbos conjugados na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Regra. Segunda regra, verbos na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Dentro do livro de vocês vão encontrar exemplos, né, com o verbo conjugado em terceira pessoa do plural. Mas pode acontecer também de terem verbos flexionados na terceira pessoa do singular, ele ou ela, com o pronome mais com o pronome se. Por exemplo, vende-se galinha, aluga-se esta casa. Então, quando se tem o verbo flexionado na terceira pessoa do singular mais o pronome se, também temos um sujeito indeterminado, certo? Então, o sujeito indeterminado ele pode vir, né, de 2 formas. Na terceira pessoa do plural, conjugados, ou conjugado na terceira pessoa do singular mais o pronome se, certo? Então, vamos lá. Ele fala também a respeito, né, da questão de fofocas, de boatos, que às vezes você pode até saber, mas quer se reprimir de apontar quem seja. Então, também verbos conjugados na terceira pessoa do plural. No livro de vocês, ele fala sobre a determinação, na 1, 2, 3, no terceiro parágrafo. Essa distinção é importante porque muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido genérico, indefinido, muitas pessoas, todo mundo, muita gente. Por serem identificadas na oração e determinarem a flexão do verbo, essas expressões funcionam como sujeito determinado simples, em frases como: muitas pessoas parcelam as compras no Natal. Todo mundo sabe que ela vai jogar no Flamengo. Alguém sabe onde deixei minha chave? Algum aluno conseguiu boa nota? Então, essas expressões, né? Essas distinções de expressões, muita gente, pouca gente, alguém, é relacionado a um sujeito também indeterminado, mas que tem essa determinação por conta da flexão verbal, certo? E nós temos agora a oração sem sujeito, que também foi trabalhado hoje em sala de aula. Então, para vocês que ficaram em casa, vamos aqui. Ele fala sobre a questão, bem no começo, na página 226, fala que o verbo, né, ele flexiona e concorda com o sujeito em número e gênero.
Nem sempre ele vai concordar em gênero, mas em número sempre. Então, quando se tem sujeito simples, como o sujeito sendo simples e tendo apenas o núcleo, né, do sujeito, que é o próprio sujeito, então o verbo terá que acompanhá-lo, concordar com esse sujeito, para que a frase, né, ela fique correta. E da mesma forma, quando nós temos o sujeito composto, nós também temos que concordar em gênero e número, nem sempre em gênero, mas sempre em número, o verbo com o sujeito, certo? Eu dei um exemplo na sala, Paula gosta de estudar. Gosta, nós vamos pela desinência verbal, que vai indicar número, pessoa, tempo e modo. Então, a desinência verbal ela é muito importante nessa questão de eu saber quem é a pessoa do discurso, quem é o sujeito. E quando se tem Paula e Fábio gostam de estudar, como eu tenho um sujeito composto, nós temos dois núcleos, o verbo terá que concordar com o sujeito composto. Por isso que ele vai para o plural, certo? Então vocês têm que lembrar sempre, o verbo sempre irá concordar com o sujeito, seja ele simples, seja ele composto, seja ele desinencial. No caso, temos um exemplo aí bem abaixo. Trabalhamos juntos desde 2005. Aqui eu tenho um sujeito elíptico, desinencial ou oculto. Por quê? Porque pela minha desinência verbal, trabalhamos, eu sei que é nós. Primeira pessoa do plural. Nós, eu me incluo, trabalhamos juntos desde 2005. Então, essa oração, ela tem um sujeito oculto. E quando é que a oração é sem sujeito, professora? Nós temos dois tipos de verbos. Nós temos os verbos pessoais e nós temos os verbos impessoais. Os verbos pessoais são aqueles relacionados a pessoas, como o próprio nome já fala. Já os verbos impessoais são aqueles verbos que não se relacionam com pessoas. São os fenômenos atmosféricos ou cósmicos. Os aspectos naturais, como chover, nevar, gear, trovejar, são exemplos de verbos impessoais, porque eles não relacionam uma pessoa. Então, oração sem sujeito, certo? Então, na próxima aula, eu gostaria que vocês me fizessem uma frase, né? Me mandassem para a próxima aula uma construção de uma frase com um verbo impessoal. Nós temos aqui alguns exemplos, como além dos verbos impessoais relacionados aos fenômenos naturais, nós temos aqui alguns outros, que são as acessões haver e ser, de existir, haver, ter, fazer e ser, nas indicações de tempo, e passar mais de exprimido de tempo. Aqui vocês têm alguns exemplos e dá para vocês fazerem aí tranquilos. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de todos. Então, para casa, hoje foi a atividade da página 228 até a página 234. 228 a 234, certo? Até lá na 20ª, são 20 questões. Mas tem algumas que são são objetivas, certo? Então, por hoje é só. Agradeço pela compreensão e bons estudos. Tchau, tchau. Beijos.